Palavra, senhor presidente, os demais colegas vereadores, pessoal da imprensa, os funcionários desta casa, os internautas, nossa boa noite. Senhor Leandro, primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu fico contente com a explanação que o senhor traz aqui a esta casa. A gente vê que agora o órgão tem uma pessoa capacitada e que conhece do trânsito. Eu acho que esse é o primeiro passo para conseguir, para que o avance na questão do trânsito. A mobilidade urbana hoje é um dos grandes desafios das grandes cidades e começa também das médias cidades, como é o caso de Oliveira. E se não tiver uma equipe bem capacitada e bem técnica, não vou dizer resolver 100%, mas não consegue, pelo menos, diminuir as demandas e as pressões. E a gente vê que o trânsito de Oliveira, até então, ele ainda falta de muita organização. Foi esta casa, quando eu estava vereador do mandato anterior, que a gente conseguiu dar os primeiros passos para municipalizar o trânsito, ainda na gestão do ex-prefeito João da Madalena e do Tiel. E a gente vê que é um passo lento, que até agora a parte burocrática agora que está acabando de se resolver. Mas eu desejo boa sorte e que o órgão possa ser estruturado, porque sem um trânsito bem organizado, isso afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores da cidade e até das pessoas que possam vir ao nosso município. Mas uma das minhas perguntas, senhor Bento, é com relação aos semáforos. Nós estamos com o semáforo ali da rua Oswaldo Cruz, com a professora Jacobi, Maracanã. Aquele semáforo já vai fazer mais de um ano que houve um acidente, se não me engano, próximo ao carnaval do ano passado. E já foi colocado de novo o poste, mas o semáforo não voltou em funcionamento. Eu gostaria de saber, em relação àquele semáforo, é a intenção da secretaria voltar o semáforo ou não, vai retirar, vai achar uma outra solução para aquele tráfego ali, porque nos horários de pico, somente de tarde, de manhã, para quem desce a rua Oswaldo Cruz, é um transtorno trafegar ou em sentido a Oswaldo Cruz, ou virar tanto para Jacobi ou para Maracanã, principalmente nos horários de pico. O que a secretaria tem em relacionamento àquele ponto? Bom, aquele semáforo ali, a primeira coisa que a gente analisa, né, como técnico, e não dá para ser diferente, foi um pedido para lá. Inclusive foi dos senhores que foi um pedido para verificar, e eu dei a resposta que nós estávamos adquirindo um semáforo novo. O semáforo que caiu lá no acidente, ele era muito velho. E quando ele caiu, a caixa que segura, ela foi totalmente destruída. Nós tentamos, antes da minha gestão, tentaram consertar a caixa. Só a caixa custava R$2.000. E isso estava, quando eu cheguei lá, isso estava para tentar analisar. Eu disse, não, de jeito nenhum. Comprar uma caixa por R$2.000 é melhor comprar um semáforo novo, já todo moderno. Não adianta a gente colocar um semáforo desse lá, porque daqui a pouco, 2 semanas, ele pipa, começa a dar problema, e aí sim eu posso ter um acidente de trânsito. Graças a Deus, as estatísticas nossas, depois que o semáforo saiu, melhoraram na questão acidentes, mas piorou na mobilidade. Né? Para quem está na Maracanã, ótimo. Para quem está na Professor Jacobi, ótimo. Mas para quem desce, realmente, se for no horário de pico, e se nós estivéssemos com a cidade funcionando normalmente, vai até lá em cima, porque você não passa. Né? Nós temos um estudo, nós já estamos fazendo um estudo de lá, daquela área ali, especificamente daquele ponto. Qual seja, nós vamos pegar quem desce, só vai poder dobrar à direita, sentido Maracanã. Aonde hoje nós temos aquele monumento, que tem o retorno da Maracanã, para ir sentido rodoviária, nós ampliarmos aquilo e fazer ali uma mão inglesa. Então, quem desceu e quer ir para o outro lado, pega a mão inglesa. Se quiser ir embora, passa direto. Nós teremos 2 vias caminhando, uma lado a lado, com tachões dividindo as duas, de forma que você vai descer constantemente e quem está vindo na Professor Jacobi também vai passar direto.
A intervenção, por quê? Porque nós tiramos os caminhões dali e eu posso fazer a professora Jacobi somente com uma mão. Eu não preciso dela com duas mãos. A outra mão sobe e vai passar do lado da antiga Mercedes e descer. Nós vamos ter o semáforo com somente com 3 paradas lá embaixo. Então ele vai desafogar, o trânsito vai ficar fluindo constantemente e ali eu não vou precisar mais de semáforo. Se nós conseguirmos fazer essa intervenção. Então, tem que mudar ali, mudar lá na Maracanã e tem que mudar na frente do fórum. A do fórum, nós já vamos fazer a mudança na outra semana. Essa semana a gente faz a do parque. A segunda, nós vamos fazer a do fórum. Somente entra, não sai mais do fórum ali, não vai mais ter aquele cruzamento, nós já não vamos ter aquele problema. Elevar aquela passagem para pedestre. Se alguém passou em frente ao fórum, viu que nós quebramos as calçadas porque uma pessoa com deficiência ela não conseguia acessar o fórum sem vir para a via, né? Eu falei, não, isso aqui não podia estar aqui desse jeito. Então nós quebramos as calçadas de um lado e de outro e fizemos uma passagem de pedestre, só que com a tinta antiga. Então nós vamos colocar lá agora, revitalizar com a tinta nova. Mas hoje ele pode passar por cima da calçada sem adentrar a via, que era um dos problemas nossos, porque se vem um cadeirante, por exemplo, ele tinha que descer na Maracanã, imagina, que é um local onde você cruza fluxo, para poder ir para o fórum. Eu disse, não, nós podemos fazer o rebaixamento aqui. Solicitei a Secretaria de Obras, prontamente me atenderam, foram lá e fizeram. Nós fizemos a passagem de pedestre, hoje ele desce e sobe do fórum sem nenhum problema. Mas a que cruza Maracanã, ela tem que ser elevada. Ela precisa ser elevada, porque o fluxo, em tempos normais, ele é muito grande. Então a gente precisa atender isso. Se a gente conseguir atender isso, a gente fecha aquele ponto ali sem problema. Se não, a ideia é retornar o semáforo para não tirar a mobilidade de quem vem de cima. Tá? Aí a gente já tem uma empresa também, é outro ponto que a gente pode falar, nós temos uma empresa, a gente conseguiu licitar uma empresa para dar manutenção e no caso de troca, eles fazem a troca do semáforo. Então a gente vai, dentro em breve, quando for mexer na frente, a gente já mexe ali. Se não der para fazer a mudança ainda, porque está em estudo, a gente vai ver, a engenharia tem que também, né, porque a minha parte é técnica. Aí ele tem que dizer se cabe a gente fazer ali a mão inglesa, porque eu tenho um fluxo de caminhões ali que vão passar para próximo da rodoviária. Então tem todo um aspecto técnico que a gente tem que checar se no momento que eu pedir essa intervenção, se a engenharia diz não, cabe, né? Porque uma coisa é o que nós precisamos fazer, outra coisa é lidar no terreno. É como nós falamos aqui, Oliveira é uma cidade histórica, então as ruas são muito delicadas, né? Você mexer no centro aqui, você não tem como mexer numa via. Você tem como colocá-la mão única ou deixar mão dupla sem estacionamento. A gente tira mais ainda do estacionamento. Então são problemas que a gente tem na cidade. Mas em breve a gente já resolve aquele problema, porque é uma das intervenções que a gente vai mexer mais rápido é o da rodoviária. Tá? Aí eu peço também, Leandro, a olhar também a questão dos pedestres, principalmente naquele ponto, porque o pessoal que sobe para o bairro São Sebastião, a grande maioria passa pela rua Oswaldo Cruz. E no momento que voltar às aulas, o número de veículos e de pedestres, de alunos subindo para a escola Mário Campos, ali também é bastante. Então, acho que tem que ser tudo conjugado, né? A questão do pedestre, dos motoristas e tudo. Mas espero que ali seja feita alguma intervenção que possa, então, de fato, melhorar naquele sentido. Uma outra preocupação desse vereador é ali na região do Dom Bosco, subindo ali para a igreja do Dom Bosco. Ali também é um local onde acontecem muitos acidentes. Teve um estudo do engenheiro de trânsito, na época também da administração do João do Tiel, não sei se o senhor chegou a ter acesso a esse estudo, ele foi contratado na época,
e que propunha umas intervenções ali naquela região do Dom Bosco. Não sei se já tem no planejamento também, ali subindo a igreja do Dom Bosco. É um local que a gente já olhou. Essa semana mesmo eu passo muito ali de bike. E a preocupação minha foi exatamente isso, porque tinha um veículo, ele chegou no centro da pista, e aí ele não sabia se passava, vinha um ônibus, ele não sabia se ficava, o caminhão buzinando atrás dele, e o caminhão não passava porque tinha um outro estacionado do lado, e eu falei, poxa, nós temos duas vias aqui, todas duas com grandes problemas, né? Então, você não consegue acessar aqui, e se for na frente fica pior para acessar, porque você ainda tem que fazer uma volta. Então, a gente já tinha preocupação antes, e aí aumentou ainda mais a minha preocupação. Esse estudo, nós achamos esse estudo, porque eu não tinha visto o estudo ainda, nós conseguimos pegar o estudo, e a partir dessa semana nós vamos começar a analisar o que eles colocaram, né, como intervenção, e lá eu sei que tem as intervenções também que colocaram, parece que uma mini rotatória num local lá, tem alguma coisa assim. Se for viável, a gente fazer também, não há nenhum problema em fazer. O que a gente vai, para fazer, a gente tem que retirar os estacionamentos na lateral, só isso. Porque eu vou ter que dar acesso ao veículo para ele poder passar na lateral. Só para a gente entender, né, porque muitas vezes a gente fala em rotatória, retorno. A rotatória, obrigatoriamente, eu tenho que influenciar no trânsito da principal. Se eu não influenciar, não é rotatória. Ela pode ser grande, aquela da rodoviária é gigantesca, né? Mas não é rotatória, aquilo é somente retorno. Ela não influencia na Maracanã. Para ela ser rotatória, ela pode ser pequenininha, mas ela tem que influenciar na via. Então, em Divinópolis, a gente vê rotatória toda hora, né? Está lá no meio das vias, ela interfere, você é obrigado a virar à direita para fazer o contorno. Na rodoviária não, você passa reto na Maracanã, nos dois sentidos. Então, é um retorno. É por isso que muitas vezes, quando a pessoa fala assim, tinha que parar para alguém que está ali. Não, não tinha que parar, tem que parar quem está lá, porque lá é retorno. Então, são situações que a gente tem aqui. A do Rena, a mesma coisa, é um retorno, não é rotatória. Por isso que se para. Agora, nós podemos fazê-la rotatória? Podemos. É o que a gente está estudando para lá. Eu posso fazê-la rotatória. Eu vou dar vazão ao trânsito com segurança. Então, tem vários estudos que a gente já está caminhando. E lá é um dos problemas que a gente tem também. Uma outra preocupação nossa, Leandro, é com relação ao transporte público de Oliveira. A gente não pode falar em trânsito e mobilidade urbana sem esquecer do transporte público. Nós tivemos um aumento agora da tarifa em quase 32%, mais de 32%, e se a gente for analisar, a empresa hoje está vivendo mais da venda das passaginhas, né, das empresas que oferecem o vale transporte, do que da própria captar usuários no dia a dia. A gente tem visto nas redes sociais pessoas que recebem o vale transporte das passaginhas vendendo por R$ 1,70, R$ 2,00, enquanto a passagem no coletivo se não me engano, R$ 4,70. E isso está trazendo um gargalo difícil, porque a empresa já vendeu mesmo o transporte, as pessoas começam a comprar paralelo, né? E a empresa não tem mais interesse em captar mais usuários. E, com isso, a qualidade do transporte público muitas vezes fica a desejar. Em certos horários vai diminuindo, às vezes, até o número de linhas. Então, eu acho que pós-pandemia, que eu acho que no momento agora de pandemia é difícil, mas pós-pandemia ser feito um debate público de como melhorar o transporte público em Oliveira. Para que seja viável, bom para a empresa, que seja bom para os usuários, seja aquele que recebe o vale transporte, mas que seja bom também para o cidadão comum que precisa do transporte público. Porque a lotação, as pessoas mais idosas precisam, às vezes até a pessoa mesmo que em certas horas não quer ir de mototáxi, porque tem medo de uma moto, tudo, quer usar um transporte público. Então, nós precisamos repensar aí uma maneira de melhorar essa questão do transporte público.
Não sei se a secretaria já tem esse pensamento, como que seria, mas é preciso, até para melhorar a fluidez na cidade. Às vezes, os locais onde o ônibus da lotação passa, fazer os estudos para que nessas ruas seja da mais vazão, porque muitas vezes os motoristas encontram dificuldade de manobrar os ônibus, porque o carro fica parado na esquina e tudo. Então, fazer essa integração entre a secretaria e a empresa que administra o transporte público, para que seja encontrado mecanismos para melhorar e valorizar o transporte público em Oliveira. Nós, o último aumento, nós participamos, inclusive, do aumento, né? Sentamos juntos, a ideia deles era um valor bem acima e nós questionamos, eu fiz um levantamento sobre tudo isso e mostramos para eles que era inviável, né? Ele poderia até colocar querer colocar um valor alto, mas ele ia ficar sem passageiro, né? E a resposta é exatamente essa. Nós temos que, nesse momento, o que nós fizemos? Juntamos algumas linhas, né, que eram próximas, reduziu para poder manter um aumento menor do que o que deveria ser. Se nós fôssemos ver, teria que ser maior, mas eu disse, não, a gente tem que bater o pé nesse valor no máximo e deixar para pós-pandemia a gente começar a cobrar, porque o serviço tem muito a melhorar, né? O serviço do jeito que está sendo ofertado, ele não condiz com o público que anda, né? Nós precisávamos ter um serviço de melhor qualidade. Pode começar a verificar os pontos de ônibus. Há muito que se fazer. E são eles que têm que fazer. Mas, é o que nós falamos, temos que aguardar essa pandemia acabar para tudo voltar ao normal e dizer, agora vocês estão arrecadando. Agora nós podemos cobrar. Porque o poder público pode cobrar. Nós temos a legislação na mão. Então, a gente tem que cobrar também. Mas, nesse momento é muito difícil. No momento de pandemia, tudo mudou, né? A gente tem que fazer concessão, até sabendo que eles não estão oferecendo um serviço de qualidade, mas também você não tem como cobrar muito, né? Pela situação que está, o número de pessoas que saem. No momento do aumento, eu fui para dentro da lotação. Eu andei de lotação. Eu deixei meu carro lá nos Martins, sem que eles soubessem, desci e peguei o ônibus. Porque eu queria checar quantos passageiros realmente estavam entrando no ônibus. E eu vim de lá até chegar no Dom Bosco com 2 passageiros. Chegou no Dom Bosco, embarcou mais um, desceu um outro, nós ficamos de novo 3 dentro do ônibus. E eu só analisando. Chegamos lá no alto, com um passageiro. Mas eu precisava, porque ele não sabia que eu estava lá fiscalizando ou verificando. Então, realmente não tinha público. Aí fica muito difícil da gente cobrar. Mas pós-pandemia, com certeza a gente pode fazer muitas melhoras aí. Tá certo, eu agradeço as perguntas. Agora, só um lembrete, eu mandei um requerimento de uma colocação de uma placa ali na Venâncio Carrilho, na Batista de Almeida. Quem vem da Venâncio Carrilho... Aí. Essa, acho que tem um outro ponto, né? Quem vem da Venâncio Carrilho e descer, ali não tem a placa de proibido subir a Batista de Almeida. Sim, ali, se são pudesse, vários problemas que a gente tem aqui que a gente precisa corrigir, porque nós que estamos aqui sabemos, quem é de fora não sabe, né? Não, tá certo. Eu agradeço, desejo boa sorte, sei que o desafio é muito grande, mas tenho certeza que a capacidade do senhor vai muito contribuir com a nossa cidade. Obrigado pelas respostas. Obrigado, presidente. Acompanhe o trabalho do vereador Cirlei Clécio em www.cirleiclécio.com.br.